Será que é possível atingirmos altas produtividades em solos arenosos? Se você é produtor rural e trabalha com alguma cultura em um solo arenoso, você sabe como é difícil e as dificuldades que a gente tem durante o nosso manejo. E nesse vídeo de hoje eu vou tentar te ajudar a entender algumas técnicas que você pode estar utilizando que vão aumentar significativamente a sua produção. Para a gente poder começar, a primeira coisa é entender o que é um solo arenoso. Os solos arenosos, também chamados aí de solo leve ou que possuem textura leve, eles são aqueles que têm grande proporção de areia. Normalmente aí vai estar próximo de 70% e vai ter pouca quantidade de argila, normalmente menos que 15%. Esses solos arenosos eles são constituídos quase que exclusivamente por grãos de areia, mais especificamente de quartzo, e isso faz com que eles se tornem pobres em nutrientes. Se a gente for falar em território, os maiores problemas com solos arenosos eles vão estar lá no Nordeste brasileiro, mas é comum encontrar esse tipo de solo em quase todas as regiões. E quando eu falo que essas regiões elas acabam sofrendo com solos arenosos, é porque esses solos eles são mais suscetíveis à degradação e perda da capacidade produtiva se a gente comparar ele aos outros tipos de solo, porque eles acabam se tornando pobres em nutrientes. Como eles têm baixa capacidade tampão, que também está diretamente ligada aí aos baixos teores de argila e de matéria orgânica, eles geralmente apresentam baixa capacidade de reter os nutrientes e a água. Tá, deixa eu te explicar isso aqui de forma mais fácil. Por conta dessas características que eu falei até agora, o escoamento de água lá entre os grãos de areia é uma das dificuldades de sobrevivência nesse tipo de solo. É que quando ele escoa assim de forma fácil, a água acaba levando grande parte dos minerais e vai empobrecer os solos de nutrientes. E se não bastasse essas perdas, ele também seca nessa mesma velocidade. Mas vamos lá, isso não quer dizer que eles não sejam produtivos. Muito pelo contrário. Tem uma nova fronteira agrícola se abrindo para a expansão da agricultura brasileira. Terras aí com potencial de intensificação. Terras onde predominam os solos arenosos hoje são responsáveis aí por uma parte significativa de produção de soja, milho, algodão, manga, melão, madeira, para celulose e diversas outras culturas. Mas, como você já deve estar imaginando, tem aí uma série de ações que a gente precisa fazer para poder conseguir intensificar a produção em solos arenosos. E para a gente poder começar, as gramíneas são peças-chave para a agricultura sustentável em solos arenosos. Uma vez que, como as braquiárias, além de forragem de forma geral, fornecem boa quantidade de palhada para proteger as raízes, elas vão acabar promovendo a agregação do solo, que é fundamental para a produção. E aí você já sabe, deve-se identificar aí quais são as espécies e cultivares mais adaptadas aí para cada sistema, para a sua região, para o seu solo. O segundo aspecto é o próprio manejo do solo. É importante ter atenção para o manejo nutricional e também conservacionista do solo, porque solos arenosos eles necessitam um maior monitoramento dessa fertilidade, porque eles apresentam aí grande facilidade em sofrer erosão e aí perdendo os nutrientes, como eu já expliquei anteriormente. Quando a gente fala em estrutura, a estrutura do solo, ela está relacionada com práticas de manejo, compactação do solo e também o sistema de cultivo. Já a textura, para você não confundir, ela está ligada ao tamanho das partículas, que não vai ser influenciada aí por fatores externos. Então, solos arenosos, eles são mais propícios ao cultivo de espécies que apresentam aí um sistema radicular maior, como por exemplo aí as frutíferas, arbóreas, Isso porque essas espécies elas têm um sistema radicular bem maior, bem mais desenvolvido, que vai ter maior capacidade de explorar lá o perfil do solo, por consequência, vai ter a maior absorção de água e também de nutrientes nas camadas lá mais profundas. Como os solos arenosos eles apresentam baixa quantidade de microporos, e com isso pouca retenção de água, uma alternativa, quando se tratando aí de culturas anuais, é trabalhar a estrutura do solo para que as plantas consigam desenvolver o seu sistema radicular
e fazendo com que elas consigam explorar maiores camadas de solo em profundidade. Aí você já sabe, para que isso aconteça é importante que não haja compactação do solo e que os níveis lá de pH, principalmente, né, acidez, esteja dentro da faixa adequada para a cultura, né, que vai favorecer a absorção de nutrientes. Aí a correção do solo aqui é fundamental. E é lógico, não é só o manejo específico do solo que vai fazer diferença aqui. Existem algumas técnicas fundamentais para que esse manejo funcione. E aí tem várias. A interação lavoura-pecuária, o uso de sistema de plantio direto, adubação verde, elas são práticas que ajudam muito quando falamos em manejo em solos arenosos. Agora, a rotação de culturas com gramíneas e leguminosas, ela é considerada a medida mais eficaz para culturas graníferas anuais. O bom mesmo seria você conseguir encaixar nesse cronograma agrícola alguma cultura de cobertura. Por exemplo, milheto, braquiária, pânico, crotalária, guandu, sempre levando em consideração que essas culturas elas possuem um sistema radicular vigoroso e elas vão acabar produzindo palhada em quantidade para dar aí o aporte à produção de matéria orgânica e resíduos vegetais, né? Vai servir de adubo também. Aí você deve estar perguntando, mas e a rotação de cultura, professor? Será que funciona também? Funciona, mas o sistema de rotação de cultura ideal vai ser aquele que promova maior aporte de nitrogênio para a produção de palhada. Dá um exemplo pra gente, vamos lá. O produtor cultiva soja no verão e milho mais braquiária na entre-safra. Com isso ele vai ter a soja como obtenção de renda e aporte de nitrogênio para as culturas subsequentes, como milho e braquiária. Então, após a colheita do milho, ficaria braquiária para o pastejo de bovinos ou também para a formação de palhada para o plantio da soja na próxima safra. E para a gente poder fechar, então, solos arenosos, eles não são sinônimos de solos inférteis ou improdutivos. Eles apenas são mais propensos ao desequilíbrio de nutrientes e também uma quantidade menor de matéria orgânica. Então, eles vão exigir maior atenção e adubações feitas de forma correta para alcançar a produtividade. A maioria das vezes, eu sempre recomendo que a adubação ela seja feita de forma constante, parcelada e sempre em equilíbrio. E aí, então, vai ser necessário um gerenciamento e uma análise das condições locais da cultura, da cultivar e dos resultados que você quer, é lógico. Bom, eu espero que você tenha entendido que solos arenosos, eles requerem uma atenção personalizada. Existem várias técnicas que você pode e deve estar utilizando para que você consiga extrair o máximo de produção. E se você trabalha com solos arenosos ou ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo, coloca aqui embaixo qual é a sua dúvida, para que a gente possa estar batendo esse papo e estarmos aí ajudando o máximo de pessoas possível. Então, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. E lembra, se você tem interesse em se especializar em fertilidade dos solos e nutrição de plantas, você precisa conhecer o CEPRAC. O CEPRAC é o maior curso de fertilidade dos solos e nutrição de plantas da América Latina. É um curso completo, 100% online, com certificado, com uma comunidade exclusiva para você tirar todas as dúvidas. Você aprende desde o básico, ou seja, desde lá da amostragem de solo até fazer todo tipo de recomendação, seja de calagem, gessagem, adubação mineral simples, formulada, orgânica, fertirrigação, adubação foliar, aprende como fazer mistura de fertilizantes, entre outros. Se você quiser conhecer o curso, o link está aqui abaixo desse vídeo. Então, clica lá e eu te aguardo lá na plataforma. Um forte abraço e até a próxima.